Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje temos a presença do Conselheiro Estadual de Políticas Culturais, o Wellington Cordeiro. Wellington, prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador também ficará muito feliz com suas abordagens. Obrigado pelo convite, é um prazer realmente estar aqui, é um programa que costumo assistir sempre e que tem um nome muito sugestivo, né? Ainda mais no momento que a gente passa no país, então assim, são tantas polêmicas, né? Então esse nome veio muito a calhar. E esse programa com certeza não vai deixar de assistir, né? Com certeza. Wellington, acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você nós sabemos que durante 30 ou até mais em Campos, 30 anos, 40 anos, há uma distorção muito grande no conceito de cultura. Pelo menos eu acho isso, e você me corrija se eu estiver errado. Houve uma política durante muitos anos de show e não de cultura. Existe realmente essa diferença? A cultura realmente é muito mais do que um show, é muito mais do que um trio elétrico? Com certeza. Há uma distinção que se faz em relação ao que é um projeto de cultura do que um projeto de entretenimento. E o que a gente viu aqui no município durante muito tempo realmente foi puramente entretenimento. Não que o entretenimento não seja interessante para divertir a população, mas a política cultural ela é muito mais ampla do que isso. Ela envolve questões que remetem à própria educação, né? A gente sabe que a cultura ela é um aliado da educação para tornar um cidadão mais culto, mais engajado. Até assim, a gente costuma sempre repetir uma frase da Ana May Barbosa, que é uma arte educadora, que é o ícone da arte educação no Brasil, que ela fala que a arte é inimiga do poder. E se a gente for pensar exatamente nessa frase, a gente percebe que realmente tem essa questão, porque a gente costuma dizer que a arte, a cultura, ela emancipa o cidadão. E isso, historicamente, a gente vê isso que o desmantelamento da cultura, da política cultural séria, tem esse foco, sim, de não ser um instrumento de emancipação da população, de tornar o cidadão menos culto e para que ele seja melhor escravizado. A manipulação, A né? manipulação seria mais fácil quando você encontra uma população sem essa condição de questionamento, de não aceitar tudo que é vindo de cima para baixo. Então, assim, atualmente a gente passa por um momento de que a crise política, a crise econômica, ela também faz esse papel de desmantelar a cultura, porque, de fato, quando se coloca comparativamente, né, os governos acabam tendo esse discurso de que como que eu vou investir em cultura se a saúde está mal, se a educação está mal. Mas a gente que milita na área da cultura, a gente reforça sempre que a cultura é tão importante quanto a saúde, tanto e tão importante quanto a educação. Porque o sujeito que recebe uma cultura como uma fonte de alimentação, ele vai ficar menos doente. Com certeza. Ele vai aproveitar mais a educação formal. Então, na verdade, a cultura ela funciona como um alimento para que principalmente o jovem ele tenha mais condições até de aproveitar essa educação formal. Porque a cultura ela faz uma educação não formal. Né? Quando você vai ao teatro, você aprende muito. Você vai a um show um festival, qualquer coisa que você vá, você sai com sua alma lavada. Então você sai bem, né? Isso te dá um conforto físico e também te traz condições assim, intelectuais diferentes da forma que você entrou. Agregou, né? Agrega sempre valor, qualquer atividade cultural que você participe. Então isso sim aconteceu na cidade de Campos durante muito tempo, que a gente fala até que é a questão mais da questão da política populista, de levar trio elétrico para a rua. É a política do pão, a política do pão e do circo. Pão do circo. Então você, de repente a gente importou uma cultura baiana do trio elétrico sem respeitar o que é nosso. Herdou do Dom e Osmar, né? Quais são as nossas tradições culturais, né?
Cadê o jongo? Cadê a folia de reis? Cadê as nossas tradições que foram sepultadas aqui no município durante esse tempo todo? Entendeu? Então, assim, se importou ferramentas de entretenimento sem nenhum vínculo com o município e acabaram realmente com a cultura que é nossa, que é a cultura nativa aqui da cidade. Wellington, você tocou na questão da cultura. Muitos discutem a questão do carnaval em Campos. Se o carnaval deve acabar, se o carnaval não deve acabar. Eu, particularmente, gostaria muito de ver os carnavais de bairro. Uma coisa mais enxuta, uma coisa que estimulasse o comércio local, mas o carnaval fica sempre nessa polêmica. O carnaval de Campos, no sentido do retorno financeiro, no sentido do apelo populacional, ele acabou? Para mim, aí é uma opinião muito pessoal, eu acho que o carnaval, ele já há muito tempo ele já acabou. Ele já não faz mais sentido na cidade. É até difícil a gente tocar nesse ponto, porque carnaval, igual futebol, ele é movido por paixões, né? A gente fala que assim, o Carnaval de Campos ele foi muito mal administrado durante muito tempo, aí não é só culpa do poder público, os donos das agremiações também têm sua parcela também de culpa nesse cartório. Porém, assim, a gente percebe que há muito tempo que o Carnaval deixou de ter aquele apelo popular. Não existe mais aquele sentido de comunidade no Carnaval. O glamour, os cursos que tinham em Campos. Exatamente, a participação popular mesmo, né? Como era na época que tinha... Os bares do Automóvel Clube, tênis clube. O próprio desfile de rua na 15 de novembro, ainda tinha naquela época esse envolvimento com a comunidade. Porém, o que aconteceu? O Carnaval, e isso foi muito culpa, assim, da época em que fizeram o Carnaval fora de época, que esse carnaval... sepultou. Esse carnaval, diga-se de passagem, surgiu por causa de uma enchente, né? Sim, mas e depois ficou perpetuado. Perpetuou porque veio a convite para as próprias agremiações. Por quê? Isso é uma das grandes críticas que a gente faz em relação à mudança de data. Como o seguinte, data não se muda a data do Natal, então o carnaval também não se deve mudar. Então, assim, mas o que aconteceu? As grandes críticas que a gente faz é que, com a mudança da data, acabou sepultando de vez a questão do envolvimento do barracão, que não se produz mais de carnaval em Campos. Se compra pronto. E isso fez com que muitas pessoas em Campos também perdessem seu emprego, seu ganha-pão. Exatamente. Não tem mais aderecista, costureira. Essas pessoas não têm mais envolvimento no Carnaval de Campos porque... Né, como se mudou, como colocou o carnaval para depois da época que os outros municípios vizinhos fazem, eles vão lá nos municípios e compram adereços. E pior de tudo, isso aí é que é de matar, que eles compram adereços que não tem nada a ver com o enredo que a escola vai para a avenida. Falta até um estudo, né? Entendeu? Agora me diz uma coisa, por que o Carnaval de São João da Barra, aparentemente, ele é muito vivo? Então, mas o Carnaval de São João da Barra, ele tem um outro perfil. Qual é o perfil? É luxuoso, é um carnaval que atrai turista, ele gera uma economia para o município e que faz com que o município invista, e principalmente, o que facilita lá em São João da Barra, apesar de ser uma cidade muito menor do que Campos, é que você tem uma batalha histórica de duas agremiações. Congos e chineses. Então, essa disputa do Flamengo e Vasco é que faz com que o Carnaval de São João da Barra também não se perca o rumo. Então, é fácil a questão da própria participação do poder público, na questão da subvenção, eu acho que facilita também. E também, por ter essa característica luxuosa, as pessoas também investem para desfilar. É uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia, todo mundo. Ainda tem os indianos também, que é lindo, né? Sim, mas assim, mas o grande clássico é Congos e chinês. Então, assim, é diferente. E Campos não. Campos tem esse perfil de carnaval de rua. Só que aí passou a fazer no CEPOP. E quando foi para o CEPOP, o que aconteceu? Um carnaval muito pobre. Um carnaval frio. Pouca população que vai assistir fica
não tem aquele sentido de plateia, né? Fica distante, não tem vibração. Não tem vibração nenhuma. Eu já desfilei aqui no campo também, no CEPOP uma vez, e percebi isso. É muito frio, assim. E o fato, por exemplo, da época que trouxeram parte da Escola de Samba do Rio de Janeiro para tentar dar um boom, isso também não funcionou, porque não adianta você trazer o que é de fora só. Você tem que valorizar o que é nosso, né? Então, assim... Dá charme que a gente tem, né? Exatamente. Então, nesse momento, e aí sim, nesse momento em que há uma crise econômica muito grande, eu acho que dificilmente a gente conseguirá reverter esse quadro. Perfeito. Outra questão que eu gostaria de te perguntar se refere aos dois teatros de Campos. Nós temos o Teatro Trianon e temos o Teatro de Bolso. Ambos agora com direções novas, temos a Cristina Lima, temos o Fernando Rossi. Existe uma diferença, vamos dizer assim, de classes entre o que se frequenta e o que se produz no Teatro de Bolso e o que se frequenta e o que se produz no Trianon? E se existe, isso é positivo ou é negativo para a população? Eu acho totalmente positivo. O teatro de bolso, ele realmente é o teatro do artista campista. Não se faz sentido, por exemplo, você trazer o espetáculo do Rio de Janeiro para se apresentar no teatro de bolso. Porque a gente tem mão de obra artística no município e está se provando isso. O teatro de bolso ficou fechado durante anos. E assim que ele foi reaberto, sua agenda já está totalmente lotada para esse ano. Então, assim, e com plateias lotadas. Casa cheia. Casa cheia sempre para ver artista da terra. Então, assim, se fazem crítica até em relação ao Teatro Trianon, porque recebe sempre atrações de fora, mas faz parte. Faz parte. Não quer dizer que também o teatro, a gente não tenha que ter esse intercâmbio também com artistas de fora. E por uma questão do tamanho do teatro, se faz necessário sim que essas peças de fora, esses grandes espetáculos, tenham um grande palco, uma grande plateia. Né? Você vem aí com alguns... são 600 lugares, 900 lugares... 920 lugares no teatro. Então, assim, para fazer uma lotação, se fazer jus à grandiosidade do teatro, requer sim que seja um espetáculo do porte que faça com que o teatro seja... Então, o Teatro de Bolso seria para peças e também o laboratório da criação de artistas, né? Também. O cara que nunca subiu num palco, por exemplo, ele vai fazer sua apresentação no Teatro de Bolso, que é um teatro que está muito bem organizadinho, está na mão de uma pessoa que é do teatro da vida toda, que é o Fernando Rossi, sim, e que está administrando aquilo assim de uma maneira muito carinhosa. Então, assim, a gente percebe que aquela luta que teve no governo passado, da ocupação do teatro, aquilo ali foi importantíssimo para mostrar que o artista não tem que ficar só criticando e passivo na história. O artista ele é transgressor. Wellington, outro problema que eu vislumbro, e não é só em Campos, é a dificuldade que o brasileiro tem de ler, de leitura. Se a gente observar, a maioria das bibliotecas estão concentradas no Sudeste, então a gente tem um território nacional muito grande. Por que há no brasileiro ainda essa resistência à leitura, principalmente a leitura um pouco mais profunda, que te traga um conhecimento realmente importante? E aliado a isso, as questões das redes sociais, esses textos curtos na rede social, não é um desserviço? O que você vê dessa situação da leitura tradicional para a leitura online? Essa é uma grande polêmica, né? mais uma polêmica, porque na verdade essa desimportância que eu falei lá atrás, da questão da cultura, essa desimportância existe também em outras áreas. Por exemplo, a educação, que ela deixou de ser pautada por essas questões ideológicas, as questões filosóficas, e o ensino cada vez mais ficou mais tecnicista. E aí é uma crítica muito grande que a gente faz em relação a isso. Até o governo federal agora está impondo uma reforma, impôs na verdade, já está implementada, um ensino voltado mais para o técnico,
né? Um discurso de que quer fazer o cara, o jovem, entrar logo no mercado de trabalho. Mas a gente percebe que por trás disso há outra questão. Né? Qual seria? Você tirar as ciências humanas do ensino, né? Tirar a filosofia, tirar artes. Né? E eu, como professor de artes, posso dizer que é um crime contra o cidadão você tirar essas disciplinas que são voltadas para o ser humano, né, para o seu intelectual, para que você justamente ser uma ferramenta de emancipação do cidadão e dar a ele só as questões as ciências exatas, só o que ele teoricamente vai necessitar para o mercado de trabalho. Quer dizer, você está formando aquele operário bitolado que não discute, que não questiona, que não então assim e ele também não tem um armazenamento de bagagem cultural para poder avançar, né? Exatamente. Então, mas isso é feito de propósito, ué? A gente tem que desconfiar de tudo. A gente vive em um país em que a gente desconfia de tudo. E mais do que nunca a gente tem que desconfiar de tudo. Pode não ser? Até pode, mas a gente que milita nessa área, a gente percebe que as ações elas são planejadas. Então, uma opinião que é muito minha, eu acredito que por trás dessa boa intenção do governo de restringir essas áreas de estudo na área humana do cidadão, não é justamente assim, para que ele seja um operário menos questionador, um operário que não vá trazer problemas. Né? Tipo assim, fica no seu cantinho aí, faz o seu dia a dia, o seu trabalho aí, vai para casa, assiste a novela e vai dormir, no outro dia repete o seu dia sem trazer nenhum problema, nem para o seu patrão e muito menos para o governo. Wellington, nós estamos aí já com 6 meses da atual administração, algumas coisas disseram que avançaram, outras não. Você, como formador de opinião, qual o cenário que você assiste hoje da atual gestão municipal? Olha, assim, a questão cultural, assim, teve muito avanço. E eu digo avanço principalmente na questão do acesso e do diálogo. De fato, eu sou testemunha disso, que a gente vem dialogando, por exemplo, para tentar fazer com que o Festival Doces Palavras aconteça no mês que vem, repetindo o sucesso, né? De 20 a 24 de setembro, né, na Praça do Liceu, e repetindo o sucesso que foi há 2 anos atrás. Né, e qual é o sentido disso? Do festival? Isso. O Festival Doces Palavras, na verdade, ele é um festival, eu diria, inovador para o município e necessário. Necessário no sentido de tudo que eu falei aqui anteriormente, porque é um festival voltado para as nossas tradições, para a nossa cultura nativa. Então, assim, todas as mesas. E uma ideia inovadora desse festival é juntar 2 tradições do município que são muito fortes e que estavam adormecidas, que é a questão da literatura e a questão do doce. Então, esse doce, essa doce mistura... Eram doces. Trouxe um sucesso muito grande para a primeira edição e certamente a gente vai trazer para a segunda edição, mesmo com todos os problemas que a gente está tendo. Estamos aqui com o Wellington Cordeiro, vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta.